Unesp e a USP realizaram um levantamento inédito sobre a diversidade sexual e de gênero no país, que foi publicado em 2022 na revista científica Nature Scientific Reports. A pesquisa revelou que 12% de pessoas adultas, ou seja, 19 milhões de brasileiros, se identificam como assexuais, lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. Esses dados da comunidade LGBTQIA+, representam identidades e práticas sociais e espaciais mobilizadoras, as quais nós vamos matutar no programa de hoje a partir da discussão sobre territorialidades LGBTQIA+. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, de cabelos claros e cacheados na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa na cor vinho, estou com um colar também, tenho olhos verdes e ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina na cor brancas e uma estante com livros. E o intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é o Marcelo Bessa, um homem branco, de cabelo e barbas, na cor preta, vestindo uma blusa branca e, ao fundo, uma parede na cor verde. E para matutar sobre essa temática de territorialidades LGBTQIA+, o nosso convidado é o professor Alemar Moreira de Souza, do Instituto Federal de Goiás. O professor Alemar é doutor em Geografia pela UFO e líder do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas, de Gêneros e Sexualidades, o NEAB Nuances, do IFG Campus Cidade de Goiás. E para você que quer aprofundar e saber mais sobre os estudos e pesquisas do professor Alemar, você pode acessar o QR Code com o currículo Lattes que está disponível aqui na tela. Bom, professor Alemar, seja muito bem-vindo ao nosso Matutando de hoje. É um prazer tê-lo aqui conosco. E, professor, há mais de uma década você tem se dedicado aos estudos e pesquisas sobre identidades e territorialidades LGBTQIA+. Primeiramente, professor, gostaríamos de compreender o que caracteriza essa sigla LGBTQIA+. Nós sabemos que trata-se de um conceito em mutação histórica e também sobre a perspectiva político-social, ou seja, de GLS da década de 1980 para LGBT na década de 1990 e atualmente LGBTQIAPN+. Professor, fala um pouquinho para a gente sobre essas transformações relacionadas ao campo das orientações sexuais e também de identidades de gênero. Olá, muito obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui representando essa instituição a qual faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte dos quadros do IFG, né? Então, vamos para essa primeira questão. Imaginar que a gente teve algumas transformações e algumas mudanças relacionadas principalmente a essa sigla. Às vezes as pessoas falam, nossa, parece até uma sopa de letrinha, né? Assim, cada vez mais entram mais letras. E o que essas letras realmente significam, né? A gente está falando aí de identidades. Essas identidades, elas são transitórias, elas passam por transformações ao longo do tempo, né? E é importante entender que essas mudanças elas foram impulsionadas pelas transformações, principalmente a partir dos anos de 1960. A gente tem, a partir dos anos de 1960, uma mudança muito grande na sociedade, uma reivindicação sociopolítica de diversas pessoas, de comunidades. A gente tem o movimento negro, o movimento feminista tomando força, e nesse contexto a gente vai ter também uma transformação dentro do movimento que hoje a gente chama de LGBTQIAP+, né? Então, vamos lá. A gente tinha
Nesse primeiro momento, a ideia, o João Silvério Trevisan, um pesquisador brasileiro, ele vai dizer como que aconteceu essa mudança, né? O GLS lembra, quem é 40 mais como eu sou, lembra de alguns carros, né, de fabricação nacional que tinham GLS. Então, foi algo muito mais simples de trazer para as pessoas, né? E aí, assim, o G representava os gays, né? O L, as lésbicas, e o S era o simpatizante, né? É importante destacar que nessa primeira configuração da sigla, a gente vai ter o silenciamento e o apagamento de algumas outras, né? Quais são essas? Né? A gente vai ter, por exemplo, as travestis elas não aparecem nesse contexto, as transexuais. Então, a gente vai ter essas mudanças acontecendo. Depois, a gente vai ter também, como consequência, já nos anos 80 e já 90, o surgimento de uma subcultura LGBT na cidade, né, na LGBT+. E aí isso estava muito vinculado a esses lugares. Posteriormente, nos anos 2000, a gente tem uma mudança e o L passa a ocupar esse primeiro lugar, o lugar das mulheres lésbicas feministas que estavam lutando por ocupar esse primeiro espaço, né, na luta do movimento. E hoje a gente tem essa ampliação, porque a gente tem, de certa maneira, uma inserção ou uma incorporação, uma possibilidade de dar visibilidade para essas novas letras que aparecem, né? Então, vamos lá, letra por letra, né? Antes de fazer essa apresentação da letra, eu prefiro fazer minha autodescrição, que eu não fiz no início, né? Então, eu sou Alemar, professor, sou um homem branco, de pele clara, tenho os olhos pretos, estou com uma barba, estou usando uma camisa meio quadriculada, preto e branca, estou usando fone, e tem quadros no fundo da parede, né? Inclusive um com um coração que tem um desenho com as cores do movimento LGBTQIAP+. E aí, então, a gente tem, ultimamente, uma definição, né, dessa sigla de maneira mais atualizada, incorporando aí a diversidade de gênero e sexualidade que vai estar presente nesse corpo que a gente chama aí da comunidade LGBTQIAP+. Então, vamos lá. A gente tem as lésbicas, né? A primeira letra, L de lésbicas, G dos gays, né? B dos bissexuais, T de travestis transgêneros, né? Que é um conceito muito novo, muito comum no norte global. A gente tem a ideia do queer, né? O queer seria, numa tradução literal, estranho, né? Ele é muito mais utilizado no norte global. Tentaram trazer para cá, eu acho que é uma discussão para a gente fazer ainda. O movimento LGBT, QIAP+, vem trazendo essa nova sigla nesse contexto, né? Por exemplo, para o norte global, ele inclusive consegue incorporar todas essas outras letras. E aí a gente tem a dificuldade em relação às identidades mais segmentadas, né? O ID intersexo está vinculado àquilo que antigamente a gente chamava as pessoas que nascem com os dois sexos, né? Que antigamente era chamado de hermafrodita, por exemplo, né? A de assexuado, né? De pessoas que não sentem prazer, né? Ou não sentem atração sexual, está vinculado ao desejo. P de pansexual e mais porque deixa aberto aí, né? Essas possibilidades, né? Mas como eu falei para vocês, existe essa discussão, ela ainda, em alguns artigos, em alguns livros, a gente ainda vai ver essa sigla mais reduzida, né? Ainda com LGBTQIA+, às vezes tirando ou acrescentando uma letra, dependendo daquilo que o estudo se propõe a trazer. Então, acho que é isso a primeira questão para a gente poder pensar. Bom, professor, então já entendemos, né, o que caracteriza essa sigla. E agora nós gostaríamos de saber sobre a relação entre territorialidades e comunidades LGBTQIA+. Quais são e o que significa o território para a comunidade LGBTQIA+. Nós estamos falando de uma comunidade que foi extremamente estigmatizada, segregada pela sociedade, né? Durante um determinado momento, existiu inclusive um processo de getificação. Essas pessoas, para se sentirem à vontade, para expressar os seus desejos,
de vivenciar sua sexualidade nas suas mais diversas nuances, elas escolhiam lugares reservados, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, bares e boates como esse primeiro território aonde, diferentemente da casa ou da rua onde essas pessoas eram agredidas, existe um sentimento de comunidade. E aí, então, a partir da revolta de Stonewall, no final dos anos 60, em Nova York, essa ideia ela começa a se espalhar, né? Então, quando a gente vai falar de territorialidade LGBT, a gente QIAP+, a gente está falando muito desses espaços metropolitanos. Então, a maioria dos estudos que trazem essas espacialidades, elas vão estar vinculadas às grandes cidades. A gente sabe hoje, inclusive, que o turismo global, mundial, ele utiliza, inclusive, essa estrutura de lugares de sociabilidade. Então, a gente tem, por exemplo, algo muito convencionado a chamar de pink money, que é justamente esse dinheiro, né, da comunidade LGBTQIAP+, que é gasto e que é utilizado nesses lugares. Eu prefiro imaginar que essas territorialidades elas vão estar presentes em diferentes lugares. Por mais que esses estudos estão centrados nas grandes metrópoles, a gente existe, né? E eu sou um morador de uma cidade pequena, moro numa cidade pequena, acredito que esses espaços de socialidade e de encontros, eles vão acontecer também na cidade pequena. E a gente, óbvio, né, que a partir principalmente dos anos 80, 90 e 2000 nem se fala com a internet, o cyberespaço entra também nesse contexto, onde as pessoas podem se conectar ou conversar em diversos lugares. E aí, então, a gente vai ter essas territorialidades fixas, que seriam bares, boates, a gente vai ter também essas territorialidades que são digitais, que vão estar presentes no cyberespaços, e através de diversas possibilidades de conexões. E a gente tem também aquilo que tem um autor, o Osmundo Pinho, chama de territorialidades efêmeras. Por exemplo, agora, no mês que vem, a gente vai ter em São Paulo a Parada do Orgulho LGBTQIAP+, de São Paulo. É um evento que atrai geralmente mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, é um evento, é considerado o maior evento em relação à quantidade de pessoas, não é o maior evento em relação ao que a prefeitura arrecada, ao que o comércio movimenta, porque a Fórmula 1 ela é muito mais elitizada. Mas a gente tem, por exemplo, rede hoteleira totalmente completa, com lotação máxima, próximo a esse feriado de Corpus Christi, que marca, então, essa territorialidade efêmera. Então, a gente vai perceber que diversas cidades, né, a gente vai ter esses espaços de sociabilidade, esses espaços, eles acontecem também na cidade pequena, meio que, às vezes, escamoteado, escondido, porque a gente sabe que as grandes cidades, elas vão dar, de certa maneira, uma informalidade, uma invisibilidade, entre aspas, para essas pessoas. Mas, mesmo assim, a gente tem, né, na metrópole a possibilidade da vivência maior dessa sexualidade. Bom, e hoje nós estamos matutando sobre territorialidades LGBTQIA+. Já dialogamos sobre os significados, características e transformações do termo e também sobre a relação entre territorialidades e comunidades LGBTQIA+. Agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência. E a pergunta de hoje é do estudante Eliabe Pereira de Matos, do curso de Licenciatura em Pedagogia, do campus Goiânia Oeste. E ele questiona: como a ciência afeta a gente no nosso cotidiano em várias áreas das nossas relações sociais? Nossa, eu fiquei encantado com essa pergunta, porque se a gente pegar os estudos de gênero e sexualidade,
né? É importante a gente perceber uma mudança muito grande em relação a esse aspecto, né? A maioria dos estudos de gênero, né, se a gente pegar, inclusive a invenção de alguns termos, como a homossexualidade, foi uma criação científica para classificar as pessoas, para rotular. E a partir daí, a gente vai ter uma série de estudos onde as pessoas eram fotografadas, expostas a esses estudos, para poder entender essa diversidade da humanidade, mas sempre com um olhar religioso ou um olhar do direito por trás, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma perseguição das pessoas LGBTQIA+, seja pela igreja, através da Inquisição, e depois cerceando os direitos, não podia, de certa maneira, manifestar a sua sexualidade nesse espaço, né? E continua não podendo. A gente vai ter um controle muito grande do Estado, as pessoas não tinham direito a casamento, a adoção, a uma série de fatores, né? E, inclusive, aí pegando o conceito da ciência, né? Então, a ciência ela vai trazer esses estudos muito experimentais e a medicina sendo a principal voz. O que mais assusta a gente é a gente imaginar que só em 1990 a Organização Mundial da Saúde vai retirar, né, a homossexualidade como uma doença. Então, é algo muito recente. Ainda é muito comum a gente ver, por exemplo, uma série de médicos, inclusive psicólogas, né, que se auto-intitulam psicólogas cristãs, que têm uma atuação na sua área totalmente contra aquilo que a ciência, inclusive, vem trazendo, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma série de pessoas que passam por entre aspas, por um tratamento de cura gay, onde a pessoa é submetida a uma série de tratamentos não científicos, baseados somente nesses valores da religiosidade. Então, quando a gente começa a fazer uns estudos críticos de gênero e sexualidade, a gente vai pensar o quê? Que na maioria das vezes as pessoas que tinham uma sexualidade dissidente, que era diferente daquela a qual existe uma normalidade, ou aquilo que é padrão para a sociedade, ou que a gente chama de heteronormatividade, essas pessoas elas eram patologizadas, eram dadas doenças para elas, né? E aí existiam diversos tratamentos nesse sentido. Então, hoje, o que a ciência traz, né? Ela traz que a sexualidade humana ela é diversa nas suas mais diferentes expressões, e o que cabe à ciência é compreender essa diversidade. E aí, então, a gente tem hoje, por exemplo, a maioria dos estudiosos de gênero e sexualidade trazendo como questão, principalmente, a gente tem hoje, né, que eu acho que é uma grande vitória, por exemplo, a gente hoje já tem muitas pessoas trans fazendo pesquisa sobre transexualidade. Hoje a gente tem muitos estudiosos LGBTQIAP+, que estão fazendo seus estudos. E aí a gente tem essa mudança no comportamento da sociedade. Porque se antes a gente era visto como já classificados como doentes, entre aspas, né? É importante destacar isso. Hoje a gente consegue perceber essa mudança no paradigma da ciência mesmo, e mostrar que nós podemos estudar sexualidade, e óbvio que a gente tem pesquisadores heterossexuais também, que são importantes, que estão aliados nessa compreensão da diversidade humana e da sexualidade humana. Professor Alemar, e em contribuição à temática em diálogo, nós indicamos o Núcleo de Políticas LGBT da Universidade Federal de Pernambuco. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade, no www.ufpe.br/núcleo LGBT. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor Alemar, você foi coordenador do projeto intitulado Diversidade/Diferença no IFG, levantamento das políticas em educação de gênero, sexualidade e raça/etnia. Professor, quais foram as análises e considerações dessa pesquisa?
Bom, essa pesquisa já tem, acho que se não me engano, 8 anos. A gente teve uma mudança muito grande. Quando a gente chega no IFG Produz hoje, a gente consegue perceber um aumento muito grande de pesquisas que trazem a temática de gênero, sexualidade, de raça, né? Por quê? Porque essa demanda ela chega no nosso campo. Não tem como mais a escola fingir ou neutralidade ou imaginar que esse tema ele não está permeando. Porque quando a gente faz isso, a gente, de certa maneira, tenta dizer, não, nós não vamos trabalhar com essas temáticas, né? E aí, a partir do momento em que a escola ela não se propõe a discutir essas temáticas, de certa maneira, os conflitos, os problemas, eles não vão desaparecer. Então, é importante, eu sempre falo, e trabalho com os meus estudantes na sala, com as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Na maioria das vezes, quando a gente convida um palestrante, a gente faz uma oficina, o que eu percebo dos meus estudantes fala, não, professor, a gente já tem uma compreensão dessa temática. Seria muito mais interessante levar para o seu colega, para o seu outro professor, ou levar para os meus pais, né? Então, hoje, os nossos estudantes, eles já trazem as suas inquietações para o espaço escolar. Isso eu acho incrível. Então, cabe a nós, docente, a gente superar essas limitações que, às vezes, eu sempre digo. Parece que é sempre os mesmos professores trazendo essas temáticas que são meio polêmicas, ou que não é que são polêmicas, é porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, em trabalhar com essas temáticas. E aí sempre jogam para aquela, mas eu não tenho informação, eu não sei como fazer, né? Eu achei interessante, Thalita, que você trouxe aí, né? A gente hoje traz dados, instituições que têm material pronto, né? Então, às vezes, a gente fica numa dificuldade de não encontrar material para tratar de gênero, sexualidade e de educação para as relações étnico-raciais. Só que esses dados, esses materiais, têm um vasto campo de produção acadêmica que vai estar e principalmente na internet. E é outra coisa, né? Você tem alguns colegas que já trabalham no seu ambiente escolar. Eu acho que é muito tranquilo falar, olha, estou com dificuldade com essa temática, tem como você me ajudar? Né? Então, eu acho que quando a gente faz esse caminho dentro do ambiente escolar, a gente consegue fazer isso de maneira mais clara e mais evidente. E aí, por último, né, em relação a esse aspecto da pesquisa, a gente na época, se eu não me engano, existia cerca de 10 projetos de ensino, pesquisa e extensão nos campos. Hoje, eu não tenho esses dados atualizados, mas a gente pode perceber, por exemplo, o número de NEABIs cresceram no Instituto Federal. A gente tem uma série de pesquisas já tratando da questão de gênero e sexualidade. Também acho importante a gente destacar que tem um material pronto em diversos lugares, como o Gênero e Diversidade na Escola, que ensina, que traz algumas ações prontas. É uma aula preparada para o professor. Então, acredito que hoje a nossa contribuição ela vai nesse sentido, de trazer essa temática para o centro da roda, né, para o centro da discussão, e a partir daí propor essas atividades. Então, eu acredito que de lá para cá a gente conseguiu avançar muito enquanto instituição, né? Espero avançar ainda mais nesse aspecto, tá certo? Professor, e dada a importância dessas discussões, né, no ambiente escolar, quais percursos didáticos sociais nós podemos utilizar para realizar esse trabalho de orientação sexual e identidade de gênero no ambiente escolar? A gente tem, né, a Base Nacional Curricular Comum, que traz a temática de educação sexual já com uma série de materiais. Além desses, é importante a gente perceber, como eu falei, essa própria formação que você falou, a gente tem também materiais que são elaborados por diversas ONGs. Tudo isso facilita hoje o trabalho do professor. Então, eu acredito que esse caminho ele é muito da parte da força da vontade do professor de enfrentar esse desafio, né? E eu vejo hoje, por exemplo, nas nossas escolas,
como eu falei, é uma demanda que os nossos estudantes estão trazendo. Não é mais uma demanda que estava distante, não. Os nossos alunos querem trabalhar, eles querem entender essa diversidade. E como que a gente pode fazer isso? Através de diversos materiais, como eu falei, que estão presentes, que podem ser... A gente tem curso de capacitação elaborado pelo MEC. Então, uma busca rápida no Google é possível, então, o professor ter toda essa primeira preparação, né? Eu acho que um dos aspectos que a gente pode tensionar é que durante mais cerca de 6 anos a gente teve uma oferta nacional de uma especialização chamada Gênero e Diversidade na Escola. A gente sabe que nos últimos anos, né, principalmente antes, né, 6 anos atrás, até 2 anos atrás, a gente teve um conservadorismo muito presente nas instituições. E quando esse conservadorismo ele aumenta, uma das questões é a gente não tratar sobre o tema, como se ele fosse desaparecer. E aí a gente vai ter, inclusive, uma demanda cada vez maior por essa formação, tendo em vista que, se a gente pensar, por exemplo, principalmente com a população trans do Brasil, né? É uma população com pouca escolaridade, porque ou a escola ela não consegue continuar frequentando a escola, então acontece o processo de evasão, acontece o processo de expulsão familiar, que é uma violência muito grande, e aí a gente vai ter, nesse caso específico das travestis e trans do Brasil, uma demanda que vai aparecer logo depois, que é justamente buscar esse processo formativo, porque na sua adolescência, ela foi cerceada. E aí, além disso, a gente tem o quê? O caso de violência mesmo, né? A gente sabe o quanto a comunidade LGBTQIAP+, no Brasil sofre violência, seja no espaço de casa, né? Na sua casa, e se ela é expulsa da casa, o outro espaço é a rua, e a rua também é um espaço de violência, e a escola também. Então, a gente não pode, de certa maneira, para a população trans do Brasil, não existe um lugar seguro. Que bom que a escola pudesse ser um lugar seguro, né? Então, eu acho que nesses processos formativos, essa demanda e essa necessidade de olhar essa escola, uma escola plural, é algo necessário e fundamental para o Brasil. Professora Lemar, caminhando para o fim do nosso programa, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco hoje, matutando e trazendo reflexões sobre territorialidades LGBTQIA+. Nosso muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos conosco. E com desejo de saber mais sobre essa temática, você poderia nos indicar uma produção cultural que aborda todos esses assuntos que nós dialogamos aqui hoje? Nossa, é muita responsabilidade, né? Eu fiz uma listinha aqui pequena, né? Vamos ver se a gente consegue diminuir, né? Mas vamos lá. Eu acho que é importante para professores, né, já que a gente tem esse espaço de matutar também com os nossos docentes do IFG, ter uma formação principalmente básica, inicial, com algumas autoras, né? A gente tem um livro pequenininho que é maravilhoso, que chama O Corpo Educado, da Guacira Lopes Louro, que eu acho que é uma recomendação inicial para quem quer trabalhar a pedagogia queer, trabalhar esse espaço na escola, né? Problemas de gênero da Judith Butler, além do Carnaval, do João Silvério Trevisan, que faz uma análise do Brasil, né? De como a comunidade LGBTQIAP+, viveu e sobreviveu nesse tempo, né? E, por último, esse que eu falei, que é o material da ECLAN, que é da UFRJ, que chama Gênero e Diversidade na Escola. Ele tem um livro que é formativo e tem uma com atividades para trabalhar em sala de aula com os estudantes. E aí, como a gente vai falar com os adolescentes também, eu acho importante algumas séries, né, da Netflix, que vai trabalhar de maneira evidente essas questões comportamentais, né,
das novas sexualidades e de que maneira que a gente consegue compreender. Eu queria trazer mais referências do sul global, mas vamos com essas que são do norte, que são interessantes. A gente tem Sex Education, da Netflix, que eu acho bem interessante. A gente tem a série Pose, da Netflix também, que trata um momento muito complicado que a gente viveu, que foi os anos 90, né, com uma epidemia, né, de AIDS, principalmente de AIDS. E a gente tem Cartas para Além do Muro, que é mais nacional, tratando também como que diversos setores da sociedade, inclusive da área da saúde, soube lidar com essa questão da epidemia da AIDS nos anos 90. E, por último, né, para trazer esperança para a gente, no doutorado eu trouxe algumas reflexões em relação ao envelhecimento LGBTQIAP+, e tem uma websérie no YouTube que chama LGBT 60+. Né? Se a gente pensar que no Brasil a expectativa de vida para uma mulher trans travesti é cerca de 30 até 35 anos, que nem na Idade Média a gente tinha essa expectativa de vida, ver pessoas que sobreviveram a todas as formas de violência e chegar nos 60 mais é algo da conquista, né, de sobreviver mesmo a todo esse tipo de violência, e também mostrar para a gente que existe uma possibilidade de envelhecimento, né? A gente sempre, se a gente for pensar em toda a sociedade, tanto os LGBTQIA+, quanto os heterossexuais, a gente tem hoje um culto ao corpo muito grande, um medo do envelhecimento, né? E entender que a gente pode e deve ver e futurar, né? Pensar nessas futuridades, chegar aos 60 mais, eu acho isso incrível. Então, essa websérie ela é bem emocionante, que mostra, inclusive, eu acho que é um encontro de gerações, né? Hoje, quando eu dou aula com meus estudantes, vou falar do movimento LGBTQIA+, eu falo, olha, gente, muita gente morreu, muita gente sofreu para a gente chegar aqui e ter o mínimo de possibilidades, né? Não ser violentado nos nossos espaços. Então, o que essa turma dos 60 mais traz para a gente é isso. É uma história de luta, de conquista, de perdas, porque muitas pessoas morreram no caminho, mas é um caminho, é um esperançar, é um mostrar para o futuro, né? Que a gente pode construir esse futuro melhor para nós e para a sociedade. É isso. Bom, então, finalizando, eu quero agradecer demais ao IFG, ao programa Matutando, né? Ao Marcelo aqui, que foi nosso companheiro na tradução de Libras, a Thalita pela entrevista e toda a equipe, né? Dizer que foi um prazer participar. Espero que aqui seja só um primeiro momento de reflexão e que cada vez mais o Instituto Federal de Goiás seja este espaço de diálogo e que as questões de gênero, sexualidade, raça, etnia sejam fundamentais na formação dos nossos estudantes, dos nossos docentes, técnicos administrativos, né? Que a questão de gênero, sexualidade, raça, etnia, que é uma questão interseccional, que vai ser um momento para a gente falar depois, né? Possa estar presente nas políticas públicas, nas ações, em todas as intervenções e na nossa presença enquanto instituição na sociedade. Acho que é isso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez, professor. Foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigado também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista, pela proposição deste episódio. E por hoje é só, nós ficamos por aqui. Mas siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!